Olá amigos, apresento-vos um vídeo simplificado do meu modelo cósmico criado de 1975 a 1992, com uma visão eminentemente metafísica do mesmo, ao qual acrescento posteriormente algumas fórmulas básicas. No entanto, e como aqui usamos sobretudo conceitos metafísicos, de inteligência criativa, a primeira coisa que gostaria de explicar é como foi a primeira experiência que deu origem a este modelo. Aconteceu por volta de 1968, quando estudava as características e estrutura atômica. De repente, senti como se estivesse entrando no interior do átomo, em uma jornada contínua rumo ao infinitamente pequeno, onde todas as estruturas materiais foram desaparecendo conforme eu entrava em seu interior. A sensação era de que toda a matéria e estruturas cósmicas desapareciam rapidamente conforme eu adentrava e só permaneciam, como denominador comum, os componentes da inteligência criativa como leis físicas, matemática, etc., e com componentes sensíveis como a criatividade estrutural, beleza, prazer criativo, etc. Pois bem, com base nesses conceitos e pontos de vista, seguiria estruturando meu modelo cósmico, que a princípio teve pouca consistência probatória, mas que ao longo dos anos tem-se mostrado um modelo consistente e explicativo de todos os princípios e funcionalidades físicas em qualquer nível do cosmos. A primeira questão a elucidar seria a parte metafísica do cosmos. Podemos considerar o cosmos ou universo como uma imensa criação inteligente e sensível e, portanto, como uma entidade cósmica com conhecimento e consciência de si. Portanto, a inteligência criativa e sensível será a base de toda a criação cósmica, desde os primeiros elementos como o espaço, o cenário onde ocorrerá a criação, e o movimento universal, que desenvolve movimento, tempo, energia e força. Vida a toda a criação. Portanto, podemos dizer que, antes da física, é a metafísica inteligente e criativa. Para perceber a realidade do que foi exposto, basta sentar-se tranquilamente no ambiente natural e observar atentamente tudo o que nos rodeia. Logo vemos que tudo ao nosso redor é uma gigantesca criação contínua, inteligente e sensível, como foi ontem, é hoje e será amanhã. Ou seja, o cosmos é um imenso estado de criação. Para construir o universo, a entidade cósmica inicia sua criação com dois elementos básicos que são o espaço e o movimento universal, e posteriormente, com esses dois elementos, compõe outros elementos mais complexos em ordem exponencial a fim de evitar complicações de atuação em diferentes lugares cósmicos. Ou seja, a entidade cósmica é aquela que impõe as mesmas leis físicas e estruturais em todos os lugares do universo. Permita-me agora expor esses dois elementos básicos dos quais nascerão e se desenvolverão outros elementos mais complexos. Esses dois elementos básicos são: 1. O espaço, ou palco onde terá lugar toda a criação cósmica posterior. 2. O movimento universal, para dar energia, movimento, tempo e vida a todas as outras coisas e criaturas que vão ser produzidas. Para isso, o movimento universal é um elemento cósmico primário que se produz e se executa em todos os lugares do universo, seja ao nível das partículas, átomos, moléculas, planetas, estrelas, etc. Tudo se move, tudo se transforma, tudo evolui. Vejamos agora o primeiro elemento composto, que é a energia cósmica, e sua subsequente ação concêntrica, como a gravidade. Para iniciar a criação cósmica é necessária a união íntima entre os dois elementos básicos mencionados, o espaço e o movimento universal. Logicamente, o movimento universal se manifestará em todas as direções e sentidos possíveis do espaço ao qual se junta. Pois bem, esse potencial de movimento pelo cosmos é o que chamaremos de energia cósmica, que, como veremos, atuará primeiro como gravidade, depois se transformando em matéria e massa, para formar partículas, átomos, estrelas, etc. Também podemos assimilar esta energia cósmica a éter antigo, e a energia escura atual, etc. Amigos, até agora vimos algo dos princípios metafísicos do cosmos. Atingimos a construção da energia cósmica, EC, através da união do espaço, I, e do movimento universal, M. I mais M igual a EC, espaço mais movimento universal igual à energia cósmica, ou seja, movimento retilíneo e arrasto e, portanto, energia e força, em todo o espaço cósmico e em todas as direções e sentidos. OBS, agora, por necessidade de espaço e adaptação às extensões dos vídeos, exponho os princípios físicos separadamente em outro vídeo, teoria simplificada de tudo, dedo do pé.
Sendo uma teoria de tudo, este modelo inclui muitos aspectos da cosmologia e da física, até mesmo a estruturação molecular. É por isso que inclui aqui algumas fórmulas simples para medições de coeficientes atômicos e de nível, bem como algumas peculiaridades gerais do modelo, como tabela de elementos do arco-íris, moléculas esféricas, etc. Fórmulas estruturais. A seguir coloco duas fórmulas principais para medir as dimensões de sistemas orbitais, como átomos e estrelas, aos quais será aplicado o coeficiente de relação entre sistemas para sua medição. A primeira fórmula refere-se à estrutura atômica, com a qual raios atômicos, densidade atômica, etc. podem ser medidos. Como podemos ver, a densidade atômica é relativa ao número π vezes a raiz quadrada do peso atômico. Esta fórmula simplificada para medir o diâmetro atômico, e o raio, também é exposta. A segunda fórmula é para medir os raios dos elétrons e planetas, onde n maiúsculo é o raio atômico e último orbital, e n minúsculo é o raio do elétron a ser medido. Na segunda fórmula, tenta-se uma conjunção entre as ideias da mecânica quântica e o meu modelo de distribuição orbital, conforme a fórmula anterior. Neste desenho estão expressos os diferentes níveis cósmicos e seus coeficientes de relação, tanto em comprimentos como em massa, com os quais podemos encontrar as medidas de um nível com o próximo, relacionando-os através desses coeficientes. Neste desenho vemos a tabela arco-íris dos elementos, uma forma de expressar e explicar a tabela dos elementos através da forma de órbitas concêntricas sobre os núcleos atômicos. Neste desenho vemos que o modelo considera uma estrutura molecular na forma de esferas e não na forma de anéis como se entende atualmente. Bem amigos, agradecemos seu interesse e espero que tenham conseguido entender alguns dos conceitos e elementos básicos deste modelo cósmico e atômico. No entanto, como há um grande número de dados e elementos que não poderiam ser expostos aqui, remeto você às minhas páginas da web para vê-los. Nós os cumprimentamos calorosamente.